Oi, gente! Eu tava aqui dando uma passadinha pelo Instagram enquanto eu tomava café e tava vendo, assim, aparece bastante aqueles vídeos que aparece cenas daquele filme, né, que tem Jesus e daí vai passando a trajetória que ele teve, né? E por muito tempo eu imaginava, assim, Jesus como uma força. Quando eu pensava nele, quando eu orava, eu pensava como uma força, mas eu não, na minha mente não vinha ele assim como na figura de um ser humano. Eu não imaginava os traços dele, até que eu vi um vídeo que muitos já devem ter visto, que Jesus está andando junto. Sabe aquele vídeo que vai mostrando Jesus fazendo tudo com as pessoas? Passa lá o caminhando, aí tem os coletores de lixo, aí ele tá junto. Aí tem uma pessoa que tá lá em cima de um negócio com pensamentos ruins, tentando fazer vocês sabem o quê, que não pode estar falando aqui, né? E Jesus tá lá. Que mais? Mostra assim muitas coisas do dia a dia, a mulher limpando a casa e Jesus junto ali. Depois que eu vi esse vídeo, até se eu tiver, eu vou colocar para quem não viu ainda. Eu comecei, quando eu oro, quando eu penso em Jesus, eu já visualizo a maneira que eu imagino que ele é. Isso tem sido uma experiência incrível e eu convido você também E eu te convido também a ter essa experiência, porque mudou muito, muito para mim. Eu não sei explicar o porquê, mas a minha maneira, assim, quando eu tô orando, quando eu tô fazendo as coisas, quando eu tô pensando em Jesus, ela ficou diferente depois desse vídeo. Eu dou muito valor quando eu vejo, assim, conteúdos que me agregam, sabe? E um exemplo, se eu vou sair na quarta-feira, quando eu saio de casa, meu carrinho tá muito pesado. E eu falo assim, Jesus, me ajuda a empurrar, tá pesado, não tô aguentando, o sol tá quente, alguma coisa do tipo, sabe? Daí eu olho pro lado, não os meus olhos assim físicos, mas os meus olhos do coração, é como se vissem ele do meu lado, eu consigo ver com os olhos do coração e eu vejo ele da maneira que eu imagino, né? Não vou falar assim a maneira toda que eu imagino, porque senão vai ficar longo esse vídeo, mas uma das coisas é que eu imagino ele como a gente vê assim em muitos vídeos, de cabelos longos. Isso eu imagino. Creio que também porque aonde ele nasceu, como as pessoas eram na época, mas eu no meu pensamento eu vejo ele de cabelos longos e ele tem para mim, uma feição assim muito de amor e carinho, aquela feição assim de que te acolhe sempre, até quando você tá fazendo coisa errada, mas que com aquela feição ele te mostra que aquilo tá errado, que não pode, mas com aquele rosto assim de algo que mudou também, que fez toda a diferença para mim, é que naquele vídeo mostra que tem uma pessoa lá, uma moça chorando porque alguém da família dela morreu. E Jesus está do lado dela, passando a mão no cabelo, nas costas, assim, sabe? Como se estivesse consolando, estava consolando. E eu quando eu pedi às vezes as coisas para Deus e não era atendida, a gente fica um pouco assim frustrado, né? A gente entende, mas fica meio assim. Mas agora eu vejo com outros olhos, eu vejo que quando eu tô assim sofrendo com algum problema, se Deus não atendeu, tem um motivo, mas eu vejo ele ali do meu lado, me acolhendo, me consolando. Então, é surpreendente, assim, a relação que eu tenho.
E eu não converso mais com Jesus como se ele fosse apenas uma força, um poder superior que estivesse muito longe de mim. Eu converso como igual eu tô conversando com vocês. Esses dias eu não tava conseguindo, tava aqui na cozinha, não tava conseguindo fazer um curso, tava difícil pra caramba. Daí eu sempre falo com Jesus com voz alta, né? Se eu tô aqui em casa. Aí Jesus me ajuda, não tô conseguindo, e como que faz isso? E conversando ali como se eu estivesse, né, conversando com um professor que estivesse do meu lado. Aí o meu filho, mamãe, com quem você tá falando? Falei, com Jesus. Ele já tá até habituado. Quando ele me vê conversando assim, é com Jesus. Eu tô ensinando isso pra ele também. É muito bom.